Olá a todos, então sejam bem-vindos a mais uma Osteotalks e vamos estar aqui à conversa com o Alexandre Nunes, enfim, não precisa de apresentações, mas vou apresentar na mesma. Coordenador da licenciatura de Osteopatia na Escola Superior de Jean Piaget, em Sils. É mestrado e doutorado na área é um mestrado em reabilitação e doutorado na área da dor crónica. E tem já, enfim, algumas publicações feitas, portanto é uma pessoa que fez o seu percurso profissional e académico e já, enfim, com, com muitos contributos em termos de publicações. O João Espírito Santo não fica atrás, é também um osteopata, também subejamente conhecido, dá aulas na Atlântica, mestrado, doutorado também. Aliás, tivemos o João Espírito Santo e o Alexandre também há pouco tempo num podcast. O João Espírito Santo veio falar de endometriose, de menopausa, peço desculpa, dos síndromes pré-menopausa e durante a menopausa e como é que a osteopatia podia olhar para isto. Desculpa, João, não é endometriose. Também com publicações científicas feitas, portanto são aqui dois exemplos do que é de bom e o que se faz de bem em Portugal na nossa área da osteopatia, mas também na área da research, da investigação. E o tema do podcast é um tema que é, no fundo, uma reflexão sobre a nossa profissão. Uma reflexão que parte de uma altura em que vivemos que há uma espécie de identity crisis, uma espécie de crise de identidade, que já não vem de agora, mas que cada vez mais, com a modernização da ciência, com a evolução da ciência, com cada vez a ciência saber mais coisas, sabe mais coisas e aprofunda mais desde a área da neurociência da dor e da neurociência no geral e mesmo da própria biologia, enfim. E o facto de haver outras profissões, enfim, similares, ou pelo menos da mesma área da terapia manual, como a fisioterapia, como a quiropraxia, enfim, que cada vez mais são semelhantes na sua abordagem ao paciente, pelo menos na sua epistemologia, na sua forma de ver a globalidade do fenómeno da dor e da doença. De facto, estas profissões, penso eu que precisam de se encontrar novamente e perceber se no século XXI eventualmente o que é que nos distingue umas profissões das outras, o que é que nos separa, o que é que nos aproxima. E é importante esta introspeção e esta reflexão, é importante existir sempre. E agora vivemos numa altura, digo eu, uma altura enfim, de transição, se quisermos. Anda tudo muito rápido e a informação cada vez é mais rápida e mais acessível. E, portanto, essa reflexão eu acho que urge ser feita sempre, mas sobretudo nestes momentos de grande transformação. E é por isso, e é sobre estes temas que vamos falar então no podcast. O que lançou a ideia deste podcast foi um artigo recente, um artigo de opinião recente, do Oliver Thompson, que é osteopata, doutorado, enfim, também publica imenso, e o Oliver Thompson respondeu a um desafio do editor do International Journal of Osteopathic Medicine, do Steve Vogel, em que este desafio era, no fundo, um convite também para a reflexão e para a introspecção na profissão da osteopatia. E o Oliver Thompson reescreve um artigo que se chama, o título do artigo é What's Wrong with Osteopathy? O que é que está de errado na osteopatia? E é um artigo que tem lançado bastante feedback, tanto positivo como negativo, tem criado bastante azedume, tem criado bastante indiferença, gargalhada, enfim, concordância, dá para tudo. E sobretudo isto vê-se pelo menos em Inglaterra. Aqui em Portugal não sei, não vejo assim muito debate sobre isto nas redes sociais, mas pelo menos em Inglaterra, enfim, noutros países, na França, na Bélgica, lança assim, deu origem a bastante feedback, não é? Um mais positivo, outro mais negativo.
E eu diria que a culpa deste feedback negativo, e se calhar um feedback negativo acaba por ser desconstrutivo, ou pelo menos não cria construção, não é muito construtivo, não sei se o propósito que é o propósito de lançar a discussão e o debate e a reflexão, a começar por uma pergunta feita de forma negativa e meio destrutiva, não sei se é um bom princípio para se iniciar qualquer debate. E como dizia uma colega nossa hoje ainda, uma colega que eu não vou dizer o nome, mas é uma colega nossa, que, enfim, e que eu convidei para estar aqui presente, mas ela não podia hoje, mas ela dizia muito bem que um debate deste estilo não deve começar com uma pergunta deste estilo, deste género, e não deve começar logo à partida com dois pontos de vista diferentes. Porque senão, se a ideia é a inclusão, se a ideia é unificar, ou pelo menos criar um sentimento de unidade, ou pelo menos de autorreflexão, e com isso empurrar a profissão para a frente, se começa logo numa espécie de polaridade, de clivagem, é difícil depois, durante esta discussão. São poucos os casos em que as pessoas mudam de opinião no meio de um debate aceso, são poucos os casos que as pessoas dão a mão no meio de um conflito. E ela dizia bem que é preciso alguma maturidade para isso acontecer e, portanto, também não vê que seja por aqui. E eu tendo a concordar com ela na medida que What's Wrong with Osteopathy é logo assim, uau, né? Por um lado queria esta curiosidade em ler o artigo, por outro lado, quem está num polo e quem está no outro, provavelmente fortalece as posições já pré-existentes, digo eu. Para quem não leu o artigo, eu vou só falar aqui dos argumentos major, os argumentos principais do artigo, e depois passo a palavra aqui aos convidados. Este paper, e vou só ler aqui 3 ou 4 linhas e depois acabo. 3 ou 4 linhas, enfim, em sentido figurativo, é um bocadinho mais do que isso. Este paper sublinha a importância dos cuidados centrados na pessoa, sublinha o problema da osteopatia em abordar mecanismos que são implausíveis muitas vezes, sublinha a importância da mudança de paradigma na osteopatia, no sentido de melhorar os cuidados que são feitos aos doentes, às pessoas, e assegurar o desenvolvimento da profissão no panorama dos cuidados de saúde. Ele refere, em jeito de conclusão, que são necessários esforços de colaboração entre osteopatas, educadores, investigadores, formadores, responsáveis pela política, o desenvolvimento de ideias políticas. Então, esta colaboração entre todos estes agentes são necessários para provocar mudança na área da osteopatia. E tem aqui 3 ou 4 pontos que são importantes. Ele diz que a osteopatia tem questões fundamentais relacionadas com a sua fraca base teórica, diz que tem um biomedicalismo inerente, diz que tem uma monointervenção inerente, fala numa centralização no médico, ou sendo uma centralização no osteopata, e uma predileção por mecanismos implausíveis, palavras fortes, não é? Essa centralização no osteopata e uma predileção por mecanismos implausíveis, e eu hoje fui sondando algumas redes sociais, alguns grupos, algumas pessoas, e eu acho que ele tem razão. Não sei se é assim tão fatalista, mas acho que tem razão. Acho que há muita gente que está centrada nas suas próprias crenças e ideias, nas suas próprias beliefs, mesmo que tenham sido as mesmas crenças dos últimos 10 anos, centrados nas suas próprias poderes curativos quase. Agora não sei se é assim tão dramático como ele escreve aqui. A base teórica predominante na osteopatia assenta no Andrew Taylor Still. Estas teorias têm pressupostos biomédicos que entram em conflito com os modelos de cuidados de saúde contemporâneos. É verdade, não sei se hoje em dia também se assenta assim tanto das nossas
das nossas bases no Andrew Taylor Still, a não ser aquela osteopatia mais clássica, mas, enfim. As teorias osteopáticas foram desenvolvidas no século XIX, podem não responder às adequadas questões contemporâneas, é um facto. A perspectiva biomédica da osteopatia negligencia os aspectos biopsicossociais da experiência do paciente, o que conduz a uma espécie de dissonância epistemológica ou epistémica, é verdade. Mas cada vez mais se vê osteopatas e pessoal na área da terapia manual a falar do modelo biopsicossocial, da centralidade no paciente, pese embora isto não reflita obrigatoriamente aquilo que se passa dentro do consultório, mas cada vez é mais ensinado e falado. O facto da osteopatia dar ênfase às intervenções práticas pode ignorar o contexto social e fatores psicossociais dos doentes. É necessária uma reconceptualização das competências práticas para melhorar os cuidados de saúde centrados no paciente. A osteopatia enfrenta estes desafios devido a uma abordagem centrada no profissional e no ênfase dos conhecimentos e intervenções do próprio profissional, negligenciando a tomada de decisão partilhada, que é importante, a tomada de decisão partilhada entre o osteopata e o doente, mas esta orientação mais biomédica da osteopatia impede a realização dos cuidados centrados na pessoa. É quase um paradoxo, porque a osteopatia não pretende ser biomédica, pelo menos a sua raiz mais filosófica e interpretativa, mas por outro lado somos prestadores de cuidados de saúde e portanto também não podemos negligenciar o que é o biomédico no nosso raciocínio clínico, etc. Portanto, são dois lados, às vezes, de difícil consolidar os dois lados. Imagino, eu não acho, mas imagino que para algumas pessoas sim, e depois podemos tornar mais de um lado ou mais de um outro. Esta é a dança entre a biomedicina e a filosofia, mas não sei se é assim tão dramático também, tão drástico também. Em termos gerais, o documento, o paper apela para uma reavaliação e transformação da osteopatia, abordando os seus fundamentos teóricos, adotando uma abordagem mais holística, expandindo as intervenções terapêuticas, adotando cuidados centrados na pessoa, integrando conhecimentos contemporâneos e enquadramentos de outras disciplinas. Se Deus quiser, eu e o Alexandre e o Jorge Esteves havemos de publicar um trabalho sobre esta ideia de como é que o osteopata deve aplicar na sua prática clínica exatamente estas ideias de outras áreas mais da neurociência, mais psicossocial também, relacionadas com desde o sono aos hábitos, ao lifestyle, os hábitos de vida, a hora que acorda, a hora que dorme, o que é que suplementa os pacientes, etc. Portanto, eu não sei, eu não vejo o quadro assim tão negro, apesar de hoje ter ficado um bocadinho quase estupefacto com algumas das coisas que eu li hoje, nesta minha tentativa de sondar o mercado de osteopatas para saber o que é que achavam do paper, porque acho que há muita confusão entre o que é ciência, o método científico, e depois a interpretação naturalmente imperfeita da mente que interpreta, tratamento que interpreta. Uma coisa é a ciência que estuda o fenómeno da natureza, outra coisa é, eventualmente, a interpretação desse fenómeno da natureza ser biased, outra coisa é falarmos de interesses, de outro tipo de interesses mais económicos, relacionados com uma publicação quase fast food, que às vezes as universidades obrigam, outras vezes é o investimento financeiro que alguma indústria mete numa determinada área, que isso pode aumentar o risco de bias. Um grande risco na área da ciência é exatamente o risco de bias, mas isso não torna a ciência uma espécie de demónio, porque a ciência em si só não é mais do que a observação do fenómeno natural, e portanto isso também não tem mal nenhum. E a partir do princípio é que partimos de um pressuposto que é a nossa interpretação pessoal do fenómeno que é mais importante e mais válida
do que um método que tenta exatamente aperfeiçoar essa interpretação, falar do método científico. E então criamos aqui dois polos entre os outros, que têm um ego gigante porque têm um doutoramento, e nós somos o que tem as mãos na massa e os clínicos. Então cria-se aqui uma, uma dissonância cognitiva que eu acho que pode ser de um lado e do outro, de um lado demasiado mental ou demasiado egocêntrico, achar que sabe tudo, e outro demasiado egocêntrico, achar que sabe tudo porque consegue tratar os pacientes todos que lhe aparecem. E eu acho que se a profissão não for, se não criar mecanismos de comunicação entre todas estas vertentes, entre todos estes profissionais, são todos a mesma profissão, mas que têm várias vertentes, uma mais académica, outra mais investigação, outra mais docência, outra mais clínica, às vezes tudo junto, mas se não for, se não se mantiver um diálogo, linhas de comunicação abertas, eu não consigo perceber como é que qualquer profissão anda para a frente. E então podem-se ler coisas absolutamente gritantes, que eu escuso-me aqui de reproduzir, as que eu li hoje, que parece-me de facto, de uma centralidade no seu próprio eu que é assustador, que é quase eu e os outros. Eu tenho a razão e os outros. E não quer dizer que do outro lado, do lado da research, e não haja muito disso, e vocês sabem melhor do que eu, o quão madrasto pode ser este mundo da investigação e fazer o doutoramento e os seus orientadores, etc. Mas quer dizer, estou um bocadinho triste com o dia de hoje, com a percepção que eu tive de hoje da profissão, porque eu via isto há 20 anos atrás, antes da regulamentação, etc., e pensei que as coisas estivessem um bocadinho diferentes. Tudo bem que a minha amostra é pequena e é sobretudo de um núcleo de pessoas mais do United Kingdom e mais das Bélgicas e Franças, etc. Mas pronto, passando a palavra, e agora não falo mais, e desculpe esta longa introdução, vocês leram o paper, leram o artigo, tiraram as suas opiniões, as suas conclusões, que análise é que fazem, que preocupações, enfim, o que é que tiraram sobre este paper e como é que vos fez olhar, refletir a profissão, se é que fez refletir a profissão? Alexandre, Sou eu primeiro. Ok. começa os mais velhos. Os mais velhos, ok. Bem, primeiro tenho que mencionar que conheço pessoalmente o primeiro autor do artigo. Eu já colaborei, portanto, várias com ele em alguns projetos, inclusivamente, portanto, ele já deu aulas em Silves e, portanto, tenho que fazer essa declaração antes de fazer, portanto, antes de dar a minha opinião sobre o artigo. Acho que há muitos pontos que de facto que ele toca e que são verdade. Portanto, este é é o que temos, ou seja, sobretudo quando menciona que a parte teórica, de alguma parte, em termos de osteopatia, necessita de ser reforçada. Ou seja, o racional em algumas áreas de intervenção necessitam de uma maior sustentabilidade e não podemos continuar, como erradamente também menciona o artigo, em mencionar, portanto, neste caso, os autores, ou quem começou, Anders Steele, por exemplo, quem começou, portanto, a osteopatia, porque já passaram muitos anos e felizmente muito conhecimento novo vem sendo adquirido transversalmente por todas as partes de saúde. O que eu acho que falta é que não quer dizer que no futuro que algumas dessas áreas que ele menciona que existe, portanto, alguma robustez ou alguma falta
de evidência científica, não quer dizer que no futuro essas mesmas áreas não venham a ter essa robustez científica, não é? E esse é um ponto que acho que não foi abordado no artigo, nem sequer teve essa reflexão. Basta nós olharmos, por exemplo, para o que hoje sabe-se do microbioma, que há alguns anos não se, não se sabia, e começa-se a falar hoje de coisas que há 15, 20 anos não se falava. Sabemos que muitas das áreas de osteopatia são realmente muito difíceis de investigar, requerem, para essa investigação, hum, meios financeiros que a osteopatia não tem. Esta que é a realidade ainda, hum, esta que é a grande realidade ainda dos factos, mas para outras áreas temos, como se cada vez mais temos mais estudos, mais evidência hum, a, a surgir. Um ponto que ele menciona, que eu de facto discordo e que ele menciona em vários pontos do artigo, é que, portanto, a osteopatia, portanto, é a base da anatomia e, portanto, esse é o foco principal do modelo biomecânico. Se nós olharmos para a história, quer dizer, este foi um ponto de clivagem fundamental entre Steele e Littlejohn, hum, que levou, portanto, as diferenças entre a osteopatia na América e na Europa, que levou, portanto, à formação da instituição, onde, deixa-me ver se não vou errar, ah, onde o primeiro autor, onde ambos os autores trabalham, não é? Portanto, esse ponto é importante. E acho que não só neste artigo, mas muita parte do que hoje falamos, esquecemos um bocadinho da filosofia, perdão, da fisiologia. Quando nós começamos a falar de sei lá, dor crónica, abordagem biopsicossocial, em que crenças, comportamentos podem levar portanto, a um aumento de dor crónica, estamos a falar de modulação da dor e, na sua essência, estamos a falar ah, para, para uma alteração em termos dessas vias, dos neurotransmissores, de tudo o que sabemos. Quando nós olhamos para outras áreas que também têm sucesso, por exemplo, no tratamento de dor crónica, como por exemplo o mindfulness, por exemplo, isso é a partir na sua essência, de alterações fisiológicas que essa área traz. Portanto, acho que essa área é uma área que não foi abordada no artigo e é uma área fundamental. Por exemplo, ele quando fala do toque em termos osteopáticos, claramente negligencia, portanto, tudo o que sabemos hoje em termos do que é que o toque faz em termos de fisiologia. E, portanto, não podemos, e sabemos isso mesmo na intervenção osteopática, por exemplo, acho que isso foi uma fonte de viés grande em termos da opinião em termos da opinião do artigo. Portanto, não, claramente que hoje falamos muito disso, há muitas, há muita investigação sobre recentes descobertas de conhecimentos de alterações fisiológicas em muitas das patologias que hoje sabemos. Por exemplo, e portanto o foco tem que ser esse. Por exemplo, uma das abordagens que hoje falamos em termos de dor crónica, falamos de abordagem de stress, abordagem de dormir, a abordagem de estilos de vida saudáveis. E porquê é que falamos disso? Bem, falamos disso porque sabemos que temos alterações fisiológicas que temos que têm que ser alteradas para melhorar. Portanto, eh, claramente que não podemos fugir disso, e acho que o artigo, ah, na minha opinião pessoal, fugiu bastante dessa abordagem. Há muitos estudos e ele menciona que realmente menciona que a maior parte da abordagem
em Portugal continua a ser focado no modelo biomecânico, ou seja, no modelo biomédico. Inclusivamente o nosso estudo que nós fizemos em Portugal demonstra essa realidade, mas também é importante percebermos, ok, que tipo de população é que podemos estar a intervir, ok? Por exemplo, eu acho que se calhar se estivermos a intervir numa população que, em termos de focos desportivos, acho que temos mesmo que focar numa parte mais biomecânica ou biomédica, e se calhar biopsicossocial é importante, mas provavelmente não vai ter ou não vai ser o componente principal dessa intervenção. Tenho que dizer aqui claramente que eu também não sou um defensor a 100% do modelo biopsicossocial, e com isso concordo com as novas teorias que estão a ser propostas, novos modelos que também necessitamos, brilhantemente pelo professor Jorge Esteves e pelo professor Francisco Serritelli, porque o modelo biopsicossocial já tem lacunas, um, que eu não concordo, mas isso acho que daria para outro tipo de debate. E é interessante que eu estive a ver a lista de referências deste artigo, e esses novos artigos de proposta de modelos contemporâneos, apenas um ou dois vêm mencionados nesta lista de referências. Portanto, ou seja, estamos a falar de artigos que vêm propor modelos do ano 21, 22, inclusive 23 e 20, penso eu também, e não foram abordados neste artigo. Portanto, claramente que se foi abordado, foi tipo uma ou duas frases, uma referência lá no meio, e não foi abordado. Portanto, se há essa discussão, se há esta nova proposta de modelos, tem por base que necessitamos de novos modelos, e isso com base de deficiências do próprio modelo biopsicossocial, que é algo que é transversal a áreas de saúde, não é? E, portanto, temos um artigo de 2023 que fala em modelos e claramente que não faz um enfoque destes novos teorias, destes novos modelos. Não sabemos na prática se vão ter melhores resultados ou não. É claramente um viés importante deste artigo. Tenho mais algumas coisas para dizer, mas se calhar agora podemos também ouvir a opinião do João, senão lá se vai o tempo. Vamos ouvir o João. Eu estava aqui a ver nas referências, e tem aqui uma referência a um desses papers, que é o Critical View and Call. Sim, mas foi lá colocado tipo lá no meio de um parágrafo, ou seja, não houve, na minha ótica, uma discussão claramente Tem o Inactive Ecological Model. Sim, mas ou seja, para mim foi muito abordado. Ele falou só naquela ideia da aliança terapêutica, no sentido da tomada de decisões em conjunto, naquilo que eles chamaram agora não me lembro do nome que eles chamavam, mas era a díade, não é? Esta dupla de tomada de decisão era esta ideia da aliança terapêutica em que os dois se iam trocando de informações, os dois, osteopata e paciente, iam trocando de informação e de coisa até levar a este processo de diferença ativa. João, tens estado aí o que é que tu... Faço também uma pergunta que fiz ao Alexandre, o que é que, se este artigo te levou à reflexão, ou se já tinhas... Claro que sim, tenho aqui penso eu, uma intervenção fundamentada. Okay. Olha, antes de abordar o que quer que seja, quero congratular-te, Bruno, por a manutenção e o trabalho que tens tido na promoção deste podcast, que tanto, na minha modesta opinião, tem sido útil para informar os colegas osteopatas. Obrigado. Das tendências mais contemporâneas. Eu pensei que hoje ia ser o último, hoje é o 28º, e pensei, estou farto disto, porque isto depois tem poucas visualizações e tal, isto dá-me trabalho sempre. Olha que, do ponto de vista académico... Mas se calhar vou manter...
da pouca amostra que tenho, que são os nossos alunos na Atlântica, eles seguem e gostam de ouvir. Portanto, Não, certamente que também não temos que perceber que a amostra em Portugal também não é assim tão Não, eu grande. sei, eu fiz essas contas e tal, mas pensei, às vezes, é porque isto dá-me trabalho e perco tempo e tal, como tudo na vida, não é? Mas depois tenho alguns feedbacks positivos, como o teu, que aliás sempre me deste este reforço positivo desde o início. E pronto, e acho que é importante também, temos alturas assim, não é? Estamos mais motivados a outras, mas acho que é importante porque pelo menos promove esta discussão, esta reflexão. Exatamente, essa discussão salutar. Passando agora à minha intervenção, eu vou passar em revista um pouco a teoria abordada neste artigo e começo a minha intervenção perguntando: será que as bases teóricas da osteopatia são assim tão fracas? Será que o modelo biomédico que frequentemente tem suportado a nossa prática osteopática é assim tão frágil? Sinceramente, acho que o modelo em si não é frágil. Tal como o Alexandre referiu há pouco, em polos, nomeadamente até o Carl Todt referia que na área desportiva de alta competição é muito usado o modelo biomédico, mas o que eu acho é que a sua aplicabilidade de forma única em osteopatia é que pode e deve ser questionada, como de resto é feito pelos autores neste artigo. O modelo biomédico não pode ser o modelo que suporta a nossa prática osteopática, porque há outros modelos, outras abordagens teóricas que, como estes autores referem, são provenientes de outras áreas, como a sociologia, a filosofia, a psicologia, que mostram utilidade para suportar a nossa intervenção. Eles falam, por exemplo, da teoria crítica, que pode ser útil para a nossa intervenção, embora eu acho que seja expurgada embora eu acho que desde que seja expurgada dos excessos dos seus fundadores, não sei se sabem quem foram Horkheimer, Adorno, Marcuse, Fromm e Habermas, são pertencentes à chamada Escola Frankfurt. Ora, esta teoria crítica advogava uma reflexão sobre as determinantes sociais, históricas e políticas que contribuem ou impedem a realização de uma sociedade mais justa. Eu admito que esta teoria que fomentou a crítica, que chama-se o poder, pode ser um contributo para a recusa da relação vertical e hegemónica que com frequência existe entre o sujeito, que somos nós, osteopatas, e o paciente, visto como um objeto, tal como é referido no ponto 5 deste estudo, que é o Practitioner Centered. Esta teoria propõe uma relação sujeito-sujeito, semelhante ao que o pensador brasileiro, Paulo Freire, se se conhecem, denomina de princípio da dialogicidade. Neste diálogo, nós, osteopatas, abandonamos a nossa postura de especialistas para escutarmos as rotinas e as crenças dos nossos pacientes, o modo como experienciam a dor e também o seu sofrimento. Tal como, de resto, também é valorizado pela abordagem fenomenológica, que é descrito aqui pelos autores no artigo, em que nós, osteopatas, nesta abordagem, nesta perspectiva, devemos ser como parceiros numa relação terapêutica e não servimos como meros objetos passivos em que aplicamos as técnicas manipulativas desprovidas de contexto e de intenção. Ainda no que diz respeito às outras abordagens teóricas mencionadas no artigo, vou falar agora na teoria disposicional, na qual podemos questionar a relação biomecânica linear de causa e efeito que é inerente ao modelo biomédico. Através desta teoria, podemos apontar para a osteopatia uma visão holística, no que diz respeito tanto às causas da dor e do sofrimento dos nossos pacientes, mas também por uma visão holística que é aplicável à nossa forma de intervenção com os pacientes, e a qual não pode ser só à base de terapia manual. Temos também ter em conta outros aspectos, como, por exemplo, o exercício físico, a promoção do autocuidado, que o Alexandre também estava a referir há pouco, e a nossa relação terapêutica com o paciente, o tal, a aliança terapêutica, não é? Em que estes pontos são referidos, até os autores referem no ponto 5, em que esta influência é de tal forma positiva que ajuda
muito também no sucesso da nossa intervenção relativamente aos problemas musculoesqueléticos. E eu penso também aqui o seguinte, que é, ao incorporarmos estes aspectos que eu acabei de mencionar na nossa prática clínica, contribuímos para, de uma forma que evite, tal como disseste há pouco, logo ao início, e é referido pelos autores no ponto 3, que eles referem aqui no ponto 3, que é o inerente biomedicalismo, que é para a tal dissonância epistémica. Ora, o que é isto de dissonância epistémica? Esta dissonância epistémica é como se fosse um dualismo de contextos. Por exemplo, é a abordagem holística versus a intervenção manual dirigida a aspectos biomecânicos. Para concluir, e não me alongando muito mais, o que eu acho é que é importante recordarmos perspectivas que apontam para antagonismos entre modelos da nossa prática osteopática. É o que eu acho. Acho que a nossa prática se deve basear na complementaridade entre modelos, ou mesmo metamodelos, como, por exemplo, o modelo biopsicossocial ou o modelo enativista, são modelos de natureza e de caráter interdisciplinar, e a mesma até transdisciplinar, e além disto, tal como referem os autores nas conclusões, e agora em aspas, devemos informar a nossa prática clínica na evidência científica específica, atualizada, relativa às questões físicas e somáticas, suportadas, se possível, com recurso ao conhecimento de outras áreas fora do domínio da osteopatia, por exemplo, a psicologia, a filosofia e a sociologia. Ainda um ponto que eu achei, que eu acho que é importante referir, e na continuação do que foi pedido para o debate, há um artigo que é engraçado, não sei se sabem qual é o nome, que a autora é Maretich, juntamente com o Andrew Macmillan, que é Looking Beyond the Pool, a Intersectional Feminist Perspective on Osteopathic Education. E elas referem na introdução uma analogia gira que o que eu vejo muito atualmente, que é através das redes sociais, a colocação dos vídeos, dos comentários, em que muitos dos nossos colegas têm uma visão muito, digamos, fazendo a analogia com o mito de Narcisos, o Narciso que um dia encontrou o reflexo da sua imagem numa piscina, salvo erro, e ficou tão vidrado no seu reflexo que se esqueceu tudo à sua volta. E eu acho que há pouco é um pouco isso que é o que acontece. Muitas vezes estão metidos muito nas suas práticas que se esquecem muito o que acontece por fora. Esta é a minha principal crítica que eu faço atualmente aos colegas. Infelizmente, tu já me conheces, vocês já me conhecem. Eu não tenho redes sociais, as que tenho são puramente profissionais e estou aliado do que acontece muitas vezes nestes debates. Eu acho que é o caminho normal a partir de uma certa idade, acho eu. Uma pessoa começa, porque é demasiado, pode ser demasiado tóxico, não é? Perde-se imenso tempo. Eu também só uso por motivos profissionais e hoje aventurei-me a ir um bocadinho mais fundo, coisa que já não fazia há uns anos, a entrar em discussão e em fóruns e tal, para perceber. Há bocadinho falavas de Narciso. Narciso ficou deslumbrado com a sua própria imagem, com a sua própria beleza, que não havia piscinas na altura, acho eu, Claro, charcos. E acabou por se afogar, e é uma metáfora interessante, que ficas tão vidrado, tão com a própria beleza, que perdes contacto com os outros e com o mundo, e depois afogas-te. Porque a beleza não dura para sempre, não é? Claro. Uma das críticas que eu ouvi mais hoje em relação ao pessoal que se atreve. Não vou dizer isto. Uma das críticas que ouvi hoje é relativamente a este paper, ou outro tipo de crítica que vem
de pessoas que falam muito de evidence-based medicine, é exatamente esta como é que eles diziam, esta evidencionismo, acho que era assim, ou seja, esta coisa, o evidencionismo, ou seja, a prática baseada na evidência tornou-se numa espécie de religião em que só fazemos coisas com práticas baseadas na evidência, só fazemos coisas, e que isto, no fundo, é quase contra a idiosincrasia osteopática, em que trabalha quase no subtil e vê as coisas muito no sublime, é quase um lado místico quase da intervenção manual, ou da intervenção do ser humano sobre o outro. E eu percebo estas ideias todas e até tendo a concordar, isto é, nós hoje em dia sabemos, ou seja, sabem-se coisas hoje, continuam-se a descobrir coisas em que só se destapa um bocadinho do véu, há todo só se está a scratch the surface, não é? Sabemos coisas sobre a bioeletricidade que não fazíamos ideia, coisas que acontecem, que são impactantes e potencialmente transformadoras para os próximos 10, 15 anos na área da medicina regenerativa, enfim, da medicina metabolómica. Sabe, são as coisas que as células comportam-se de forma, com estímulos bioelétricos, isso já sabia, não é nada novo, mas que se comportam de forma muito mais global e muito mais, se quisermos, mais reativa. Então, isso, enfim, poderia explicar muitas das coisas, muitas das claims que se fazem à osteopatia, por exemplo. O Peter Levine, acho que é Peter, que é um gajo de Stanford, tem não sei quantos doutoramentos e pós-doc, um gajo que trabalha na área da medicina regenerativa e publica imensa coisa, nesta área da bioeletricidade e da multicelularidade. Quer dizer, os gajos fazem experiências com células que tipo, basicamente são estímulos elétricos, bioelétricos, sobretudo nas membranas celulares ou nas membranas nucleares, e aquilo é quase como dar um estímulozinho, um twitch qualquer, e as células começam-se naturalmente, porque é essa a sua natureza, a movimentar e a comunicar-se. Estou sempre a fazer uma espécie de poking umas com as outras, e isso depois leva a processos fisiológicos, enfim, coordenados com esse espectro de bioeletricidade. Inclusive consegue-se fazer coisas como em determinados organismos pequeninos, em crescer membros com uma velocidade brutal. Portanto, desde as áreas da bioeletricidade, das áreas de neurociências, esta nova área da medicina, das metabolómicas, em que faz relações com metabolismos celulares, mas que relaciona, já saímos daquela ideia, ou está-se a sair daquela ideia que determinados aspectos cognitivos ou fisiológicos são restritos a uma determinada área do cérebro ou outra. Já se percebeu que isto comunica-se. Há bocadinho o Alexandre falava do exemplo das microbiotas, e que já sabemos que esta coisa circula no sistema e até, inclusive, modula alguma atividade neural e tudo. E isto é muito interessante quando falamos em áreas como a terapia manual, em que basicamente as células, a natureza da célula é exatamente movimentar-se, e por isso movimento é quase como se disséssemos mecânica, e na maior parte das suas membranas é onde se passam estímulos enzimáticos que depois levam a fenómenos de transdução e transcrição. E portanto as células precisam de movimento, e portanto nós podemos até especular, não é? Filosofar sobre o qual o movimento é importante para estimular exatamente o movimento celular, e depois isto pode dar imensas coisas, mas é tudo muito na base da especulação, mas de facto nós podemos criar aqui uma série de pontos com a nossa área. Bruno, desculpa estar a interromper. Deixa-me só terminar isto. Não percebo mesmo, com isto tudo que se passa, como é que depois se entra num extremo, tanto de um lado como do outro,
que é deste quase como o que é da ciência é uma espécie de religião e é quase como se estivéssemos a olhar para uns como é que se diz, uns extremistas, não é? E isto faz-me confusão. Eu sempre fui um gajo otimista com muita fé nas pessoas e de facto espantou-me este fosso, que é um reflexo também da nossa mundo atual. É um fosso gigante que eu hoje pude observar, pelo menos assim, nesta população, entre o potencialmente ótimo para a nossa profissão e isto que tem uma espécie de teimosia quase que afasta tudo o que vem do outro lado. Sim, João. Eu vejo estas discussões como as chamadas dores de crescimento da nossa área e com alguns resistentes com os tais dualismos de uma área, outros de outra. E o que efetivamente pode causar estranheza é o não desenvolvimento, o não aperfeiçoamento, a não maturação das ideias com os novos conhecimentos que diariamente saem. Nós focamos muitas vezes em diversas áreas na nossa prática clínica que nos dão confiança e nos dão segurança, e é muito difícil para quem trabalha na nossa área, anos e anos, estar a fazer um modelo de intervenção que para ele tem sucesso, sair da sua zona de conforto. Eu muitas vezes digo isto aos nossos alunos, que é o seguinte, que é: nós osteopatas temos a noção, nós ficamos, digamos, inebriados com o nosso sucesso na nossa prática clínica, porque nós apenas temos as pessoas que são recomendadas positivamente, não é, nas nossas consultas, e não temos a noção dos dropouts, daqueles que desistiram. Não é? Então isso mantém-nos o nosso ego, não é? Então, se nós temos, deste ponto de vista, eu tenho a agenda cheia, eu estou sempre a receber pessoas novas que são comentários, eu sou muito bom no que faço, mas muito provavelmente não têm a noção também das pessoas que não vão à consulta deles, ficando inebriados com este sucesso relativo na sua prática clínica. E depois pensam, porque é que eu vou estar a mudar se com o que eu faço tenho sucesso e trato? O que é que me interessa saber que a célula A, B ou C leva um estímulo elétrico se depois não fazer isso no meu dia-a-dia? Eu vou avaliar a pessoa daquilo que eu sei, como faço, e vou ter sucesso. E a seguir vou jantar fora. Agora vou perder tempo a estudar, vou perder tempo a matar a cabeça, em procurar conhecimento. Não, se eu estou confortável na minha abordagem, não vou sair. Isto, lá está, é as chamadas dores de crescimento e tem que haver pessoas, e eu acho bem este artigo ter saído e da forma como saiu, porque temos que agitar as águas e pronto, e perceber efetivamente em que ponto estamos e o que é que queremos fazer. Há bocadinho, eu não sei, eu percebo eu percebo a coisa de trabalhar não sei quantas horas por dia, ter uma família, chegar a casa, e é diferente este tipo de vida do que uma pessoa que estuda, que está em mestrado ou doutoramento, ou dá aulas, ou quer publicar coisas em que estas atividades o obrigam naturalmente a procurar mais, a estudar mais, pois, embora as pessoas continuem a fazer formações e tal, mas é sempre diferente. Eu se não desse aulas há 10 anos, e se não fosse meio obcecado com estudar e preparar as aulas, eu provavelmente também tinha desligado de uma série de assuntos. Agora, eu não digo, eu acho que nem sequer é viável uma pessoa ficar, um clínico por excelência, ficar a par de todas as novidades que existem. Mas estas novidades, estes novos conhecimentos, depois o que produzem são ferramentas mais eficazes, ou métodos mais eficazes, ou protocolos mais eficazes, enfim, dava outra discussão, mas protocolos, ferramentas, métodos mais eficazes, ou diferentes, ou novos, depois levam a intervenções
eventualmente mais eficazes, não é? E esta é a importância desta comunicação aberta entre a ciência e o clínico, não é? Esta coisa que o Thompson falava é muito verdade. Eu acho que é absolutamente essencial numa área como a nossa é haver uma linguagem clara, não só a linguagem de saúde, como se fala hoje, mas uma linguagem científica clara entre o que publica e investiga e a docência e o clínico, se forem tudo entidades diferentes, e os alunos, claramente. E às vezes acho que esta ponte não é bem feita. Isto é, às vezes acho que a linguagem científica é demasiado complexa e não chega ao conhecimento daquilo que não investiga aquela área e, portanto, torna-se difícil de leitura. E às vezes é complexa no sentido em que mesmo o próprio que dá aulas, a não ser que domine muito o tema, depois às vezes, se não dominar, é difícil pegar naquilo e levar para a aula sem sentir que, enfim, que de alguma forma não está a representar bem aquelas ideias porque não as domina. E, portanto, eu acho que isto é essencial e podia ser melhorado. Mas também a criatividade. Há bocadinho o Alexandre estava a falar há fenómenos aqui na nossa área que são muito difíceis de estudar, e é um facto, não é? Quando nós temos... eu estou a falar imenso e peço desculpa, mas quando nós temos coisas tão complexas como aquelas que nós temos a claim de fazer, é difícil, mas às vezes é preciso um bocadinho de criatividade. E lembrei-me de um artigo muito recente que saiu, deixa-me só ver se não me engano, que saiu, pá, achei giríssimo, porque aqui, é um artigo da Nature, Scientific Reports, que saiu em 2021, e que diz: The neurodynamic treatment induces biological changes in sensory and motor neurons in vitro. E depois, é um paper muito bem feito, que percebe uma data de alterações do substrato biológico, mas a forma de... Eles depois mensuraram uma série de coisas, mensuraram PCRs, RNAs, mensuraram uma data de coisas, citocinas, uma série de coisas, mas a forma de intervirem mecanicamente na membrana neural, no tecido nervoso, foi... começou isto tudo com uma coisa que eles chamavam bioreactor in vitro, que começou tudo com 2 paperclips e uns, eles até dão aqui enfim, para não estar a alongar muito, 2 paperclips, mais umas coisas de silicone, mais umas não sei o quê, e começou por aqui, e com alguma imaginação das engenharias biomédicas, mas muito simplista, exatamente porque tinham que ser pouco dispendiosos. E depois o estudo mais do hemograma, não sei o quê, é mais da biologia molecular, foi esse mais dispendioso. Então às vezes é preciso um bocadinho também de imaginação e de criatividade e de vontade para estas coisas. Alexandre, querias dizer alguma coisa? Mas sim, tenho só aqui dois. Um deles tem a ver com aquilo que mencionaste na evidência baseada na prática. Que eu acho que quando falamos nisso, eu já tive várias discussões disso, acho que esquecemos muito, e isto no mínimo, pelo menos no primeiro modelo proposto por Saquet, portanto, a evidência baseada na prática da medicina, que são, no fundo, a combinação, portanto, são 3 dimensões, portanto, não é a evidência por um lado, o que é que a investigação nos diz, mas depois temos a minha experiência como profissional de saúde, ou neste caso como osteopata, e o próprio paciente, portanto, é o combinar destas três dimensões, não é? E pronto, ouço muitas vezes falar de evidência baseada na prática, de investigação, mas não é só isto, portanto, é a combinação, no mínimo, destas 3 dimensões, até porque uma das coisas que temos muito, e que é um ponto de discussão, é que
os pacientes que entram, na maior parte dos estudos, e vamos falar de estudos de intervenção, são pacientes diferentes do que aquilo que nós temos na nossa prática clínica. E só por isso há que fazer, portanto, as devidas salvaguardas. Um ponto que eu gostaria aqui de mencionar, que é o ponto 5, já foi falado aqui um bocadinho, que é o Shared Decision Making. Este é um ponto que leva a alguns argumentos, porque, por exemplo, eu trabalho numa zona, pronto, trabalho na zona do Algarve, e que tenho uma multivariedade de pacientes, em que muitos destes pacientes eu tenho facilidade em implementar este processo, como, por exemplo, pacientes com um nível educacional mais elevado, ou pacientes estrangeiros que têm uma outra forma ou outra cultura. Mas quando nós colocamos, na sua essência, este modelo numa população em que o nível de iliteracia em saúde é extremamente elevado, que vem para a clínica já, a maior parte deles, com um modelo Ideias, biomédico, não é? e E ideias sabemos que, por pré-concebidas exemplo, também, exato. e sabemos que temos literatura que nos dizem que, por exemplo, em caso de dor lombar, a mensagem mais negativa é melhor percepcionada pelo paciente. É muito difícil, portanto, é muito difícil fazer esse shared decision making, ou seja, essa decisão partilhada, ou em que ouvimos, porque, no fundo, o paciente tem muita, não consegue ou não sabe o que é que, o que é que isso possa envolver, porque a iliteracia é tão grande, não sabe, tem convicções tão diferentes que torna-se praticamente quase hum, impraticável, ainda muitas vezes com aquelas ideias hum, que sabemos que não existem, como por exemplo, sei lá, vértebra fora do sítio, ou linhas torcidas, ou como é que, como é que um paciente que tem uma iliteracia tão grande, que tem uma convicção nestas, nestes, no que lhes possa estar eventualmente a acontecer, como é que na prática conseguimos fazer este shared decision making? Portanto, poderá ser fácil em países em que a literacia da saúde é maior, países escandinavos, provavelmente Reino Unido, mas na nossa realidade, em que temos diferenças enormes sei lá, em diferentes áreas geográficas do nosso país, como é que isto. Portanto, não é. Ou seja, quando falamos disso, acho que é muito importante analisarmos todos os fatores conflituantes deste processo, e mais uma vez isso claramente, pronto, não foi feito no artigo, também não é possível abordar tudo, mas nem sequer superficialmente isto foi, foi feito. Outro ponto, só para finalizar, que ele fala, portanto, que é um ponto, ou seja, eu posso fazer uma intervenção manual, ok, com uma técnica, e ao mesmo tempo, como o João já mencionou, e o Bruno também, eu posso fazer uma intervenção manual e ao mesmo tempo conseguir abordar carências do paciente, a autoeficácia, más expectativas, posso lhe dar, ter uma abordagem ativa, ativa, centrada no paciente, ou seja, não é por eu fazer uma intervenção manual que isso não é que isso não é possível, e acho que isso não pode ser feito. E acho que essa ideia ficou um bocadinho também transposta no artigo, ou seja, ou faz um tipo de intervenção que é técnicas manuais, ou faz um outro tipo de intervenção, quando isso hoje em dia é um bocadinho fora da realidade. Ele aborda ali um bocadinho, mas quer dizer, não é para eu fazer só qualquer técnica osteopática que o resto eu não posso, eu não posso fazer.
Eu já agora também quero acrescentar o seguinte, e concordo totalmente com o que o Alexandre disse. Além das questões de iliteracia na saúde dos nossos pacientes, temos que verificar que os estudos, quando são realizados, têm um setup e o meio é quase perfeito, não é? Ora, nós, no contexto clínico, muitas vezes temos constrangimentos inerentes à nossa profissão, que é digo já, é o paciente chegar atrasado. Chega atrasado 10, 15 minutos, são 10, Não 15 aceites. minutos. São 10, 15 minutos da consulta que poderiam ser utilizados para diversos tipos de situações. Portanto, é difícil e muitas vezes bem adequar estas noções que os artigos nos passam, mas para o contexto que é a nossa realidade. Muito bem. Eu às vezes tenho esta dúvida que é eu não sei, eu não o conheço pessoalmente, nem coisa, mas às vezes fico com algumas dúvidas e se calhar também não sou o único. Quando o interesse maior, pelo menos no percurso deste autor, parece ser a linguagem, a comunicação, né? Ele fala muito disto, tem aliás um podcast chamado Words Matter. A dor crónica, a dor lombar crónica, quando se fala em que nós sabemos que o movimento é importante, que as crenças são importantes, que desconstruir aquele catastrofismo e aquelas ideias que o paciente tem são importantes. Mas depois, quer dizer, se o percurso do indivíduo académico e profissional é muito nesta área da comunicação, e desta parceria com o paciente em termos de diálogo e de etc. Depois, às vezes questiono o quanto é que este tipo de pessoal com percursos semelhantes, o quanto depois, quantos anos é que passaram de facto a lidar com pacientes na clínica mais hands-on, não é? Porque isso, a expectativa do paciente também é importante e há pacientes que preferem esse tipo de abordagem, até já sem discutir quais são as vantagens deste tipo de abordagem versus outras em determinadas situações, não é? Mas às vezes parece-me uma discussão tão teórica que às vezes acho que perde o contacto com aquilo que é a realidade, não é? Um bocadinho, que é um bocado, eu quero ter razão. Quer dizer, uma coisa é criticar um modelo só puramente estrutural, como fez o Lederman há 20 anos. Outra coisa acho que não é assim. Acho que não é com este sentido assim super crítica de tudo, que começa desde logo pelo título. Acho que assim é difícil trazermos alguém para o nosso lado, se é isso que queremos, se é o que queremos fazer. Não sei. Pessoal, já vamos com 1 hora e tal de podcast. Agradeço a vossa participação. Não sei se querem deixar mais alguma reflexão, mas eu, por mim, não vos chatei mais. Termino aqui as minhas perguntas. Ok. Olha, então. Eu, da minha parte, quero agradecer o convite e também dar-te os parabéns, Obrigado. não só pela Osteoform e por estes podcasts e por trazer sempre. Já agora termino com esta. Não tens nada a agradecer, mas obrigado. Eu agradeço-vos eu mais. Acho que vocês representam melhor a osteopatia do que eu faço. Portanto, é uma representação muitas vezes esquecida e até não pública, não é? Porque tem um percurso académico e de publicação que passa despercebido para a maior parte das pessoas. E isso sim verdadeiramente representa a profissão lá fora e cá dentro também. Mas isto para dizer que o que é que vocês acham desta ideia não digo de congressos, porque ainda há pouco tempo houve um congresso em que acaba por ser também um conjunto de egos e de professores doutores que acabam por também ser
estão virados para dentro na sua própria, enfim, no seu próprio mundo, que depois também perde o contacto com lá fora. E esta coisa da natureza humana, de não querer conversar com ninguém e ficar no meu mundo e tudo o resto é quase inimigo e sou melhor que os outros todos, esta coisa a mim faz-me bioeletricidade nas vísceras, fico mesmo Ativa-te o microbioma, é? fico mesmo desconfortável com esta coisa, até fico enervado. Mas o que é que acham desta ideia? Porquê é que é tão difícil e quão vantajoso seria existir fóruns, nem que fosse uma vez por ano ou 2 em 2 anos, mas em que se discutisse abertamente estas coisas, onde houvesse pessoal de um lado e do outro, clínicos e investigadores, docentes, etc., e falássemos todos. Isto é muito idílico da minha parte, o que é que vocês acham? Olha, eu antes de mais, e como tiveste hoje em diversos fóruns e redes sociais, bem, e há bocadinho falaste do artigo do Lederman. Portanto, esse artigo do Lederman teve várias respostas ao editor, portanto, acho que este artigo também pode ter. Portanto, sempre que houver essas pessoas a argumentarem e chateadas e tudo mais, pode sempre arrematar que, olha, faça uma resposta ao editor. Portanto, acho que essa é sempre acho que essa é sempre uma via possível. E acho que realmente que este artigo merece, de facto, algumas respostas ao editor e acho que vai acho que vai ter algumas respostas, porque também acho que foi um bocadinho o intuito do artigo, ou seja, como falámos aqui, começar a abrir essa discussão e, portanto, essa discussão parte de respostas ao editor. Essa ideia que tu colocaste, acho que é uma ideia que vai dar trabalho e não sei se vai dar frutos, digamos assim. No fim, não sei se vai dar, não sei se vai dar, não sei se vai dar frutos, porque acho que acho que para dar frutos teríamos que ter realmente aqui, ou seja, como é que eu hei de dizer desta parte? Portanto, Maturidade. sim, que acho que ainda não existe ainda na profissão, como hoje te apercebestes e pelo feedback das discussões que tivestes nesses fóruns, portanto, acho que não, claramente que não existe ainda, infelizmente. Hum, é um bocadinho, acho que é um bocadinho mais de lenha para para nos queimarmos um bocadinho, digamos assim. Eu, na minha opinião, Bruno, acho que o trabalho que é feito através desta forma, desta via, através dos podcasts, é mais profícuo do que com esses seminários. Além de haver pouca massa humana crítica também, além de existir essa pouca maturidade, penso que com o trabalho e com a promoção de vias como esta, que é através dos podcasts e comentando e trazendo pessoas que investigam, que trabalham, não é preciso ser puramente só investigadores, mas profissionais bons e acreditados com as noções atualizadas. Acho que é um caminho mais fácil, ou poupa-te um pouco. Não sei se poupa mais trabalho ou não, porque estar a pensar todas as semanas quem é que eu vou convidar para daqui a 1 ou 2 também não é fácil. Mas acredita que as pessoas te ouvem, pode não ser um número que tu idealizas ou queres, mas que tem algum quórum, tem. E concordar também com o Alexandre que vejo este artigo mais como uma pedra no charco para agitar as águas do que outra coisa. Eu acho que isto
tal como esse artigo do Lederman teve várias respostas, também se pode fazer uma aqui do cantinho da Europa a dizer qual é a nossa opinião. Era giro. Era giro. Alexandre, quando acabamos o canal cárpico, hemorragia parestésica e sistema nervoso autónomo. A questão é que as respostas ao editor normalmente têm que ser imediatas, não se pode fazer passado não sei quanto tempo. Normalmente ele não aceita. Faz tu e o João Espírito. Mas depois o João pode começar, sim, de facto, ele está folgado. Mais ou menos. Mas não me importo de começar e podemos avançarmos nisso. Isso era giro. Está feito o desafio. Está feito, pronto. Olha, serviu de alguma coisa, pronto. É? É? Isso mesmo. Bom, muito obrigado, meus senhores. Um abraço, até à próxima. Ok. Obrigado. Obrigado, eu. Tchau, Um João. abraço. Tchau, Bruno. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Alexandre. Obrigado a Um vocês abraço. mais uma vez por terem ouvido este podcast. Até breve.